Nazareno, a palavra é toda sua. Seja bem-vindo à nossa casa. Sinta-se abraçado, sinta-se muito querido e tem você agora a palavra. Pode começar. Muito boa tarde a todos. É uma alegria poder estar pela primeira vez fazendo alguma palestra na Casa Espírita Eurípides Bassanufo. É um espírito que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. Eu até gravei palestras sobre Eurípides. Ela chama Lindos Casos de Eurípides Bassanufo. E, curiosamente, é uma das melhores do nosso canal, é uma das mais elogiadas, junto com a Lindos Casos de Chico Xavier, também, né, que até tem duas partes, a do Chico. Muito bem, meus amigos, agradeço, Sônia Rocha, pela oportunidade, agradeço o convite da casa, agradeço ao nosso querido Cláudio, que está aí nos auxiliando na parte técnica. Então, vamos iniciar rogando a Jesus, nosso mestre inesquecível, que nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. A gente vai falar então hoje sobre ansiedade. Eu vou pedir ao Cláudio aqui para colocar os slides. Ansiedade, rapidamente, sobre pânico em tempos de pandemia. Então vamos verificar o que é que a gente pode aprender com a doutrina espírita, com os amigos espirituais sobre esse assunto na tarde de hoje. E a gente vai começar com um poema do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora da FEB, da editora da Federação Espírita Brasileira. E se chama O Divino Convite. Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheio de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz, olha aí, o ansioso está faminto de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmão, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Então, o caso está previsto, a ansiedade de Jesus falou muito sobre ela, não é? E a gente, então, lembra aí da passagem, olhar os pássaros no céu, não é? Essa imagem é muito bonita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o capítulo Buscai e Achareis, nós vamos ter justamente essa passagem, olhai os pássaros no céu. Vamos ler aqui rapidamente. Item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirarei veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E qual de vós, com a vossa preocupação? Desculpe. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Né? Em outro evangelista tem o acrescentar 1 hora em sua vida. E aí temos Mateus 6:27. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Olhai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada ao fogo, na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé.
Não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Né? Aqui é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, editora da Federação Brasileira. Muito bem, meus amigos. Então, vamos falar rapidamente aqui. Primeiro, a gente tem que contextualizar e lembrar que nós nos solidarizamos com todas as vítimas, e aí nós temos muita gente sofrendo no planeta, pessoas desencarnando, às vezes em estados mentais muito delicados, seus familiares, seus amigos, os que estão enfermos, aqueles que estão perdendo seus empregos ou que estão tendo suas empresas fechadas, os que estão também vivendo muitos problemas de ansiedade, de depressão, de desespero. Nos solidarizamos com os profissionais de saúde, com os pesquisadores, enfim, com os governantes parlamentares que estão cuidando também dessa situação muito delicada. Então, nos solidarizar, sim. E aqui a gente vai aliviar um pouco, porque a missão da doutrina espírita é ser o consolador prometido por Jesus. É assim que nós acreditamos. Mas isso também não é nada relevante, tá? Não vai fazer briga, não vai brigar com seu marido ou com sua esposa de outra religião por causa disso. Isso não é relevante. O importante é ser bom, é fazer o bem, é praticar a caridade, que é a bondade para com todos, para os bons e para os maus, assim como Jesus nos ensina. Tá certo? Na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, ele já nos advertiu, né, ele já nos avisou que isso aconteceria, no sermão profético fala, mas sobretudo quando se aproximasse o final dos tempos, ou seja, não é final do mundo, é final de um tempo, de um ciclo, de uma era, de uma época, ou seja, aquela época de expiação e provas, que a Terra ainda se encontra sob essa égide, né, de ser um mundo de expiação e provas, e iniciando uma era nova, uma época de regeneração, onde os espíritos endurecidos no mal não terão mais a oportunidade de reencarnar, e então se tornará um mundo muito melhor. Então é final dos tempos, para nós não é final do mundo, né? É final dos éons, como está lá em grego, é tempo, é período, é ciclo, tá? E também já nos confortou com seu evangelho de luz. Enviou o Consolador prometido, e lembrar que nós todos somos que nem o super-homem, como as supermoças, nós somos imortais, indestrutíveis, né? Nós não perecemos, o corpo é apenas uma roupa, Deus vai nos dar quantas sejam necessárias, nós sabemos também que nós não somos aqui da Terra, o super-homem também não é, ele também não é extraterrestre, né? Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria, etc. Então a gente também não é aqui, a gente está passando só um estágio rápido, então nada devemos temer, não precisamos nos preocupar com nada. E esse assunto de pandemia está muito bem tratado no Livro dos Espíritos. São algumas perguntas do item Lei de Destruição, que está na terceira parte, o terceiro livro. O Livro dos Espíritos são 4 livros em um. Se você não conseguiu gostar da primeira parte ou da segunda, vá na terceira. É a mais importante, são as leis divinas ou leis morais, como está escrito lá. Tá? Vale a pena conhecer a parte mais importante, na minha opinião. E é que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E lá na Lei de Destruição, que é o capítulo 6º, tem os flagelos destruidores, as perguntas 737, é só lembrar, tem acho que um Boeing, não tem? 737, bem conhecido, bem antigo já, esse modelo, tem, claro, modelos mais novos, e até a 741. E lembrar, se você não tem a obra, além de muitas livrarias estarem entregando em domicílio, eu não sei se a Casa Eurípides Bassanufo, se ela está fazendo isso também, aqui a Comunhão entrega, mas você verifica com o pessoal da casa, mas também tem para download gratuito, as obras de Kardec, a Federação Espírita Brasileira disponibiliza gratuitamente a tradução do Evandro do Guilhom Ribeiro, tá? E aí, além de ter no Kindle, da Amazon, da Saraiva, esses livros eletrônicos, vale a pena conferir, tá? E a gente lembra que existe uma programação reencarnatória, que vai nos ajudar muito também na questão da ansiedade. Na questão 258 e seguintes, Allan Kardec pergunta se os espíritos anteveem, se eles têm uma noção do principal tipo de provas que experimentaram aqui na Terra. E os espíritos superiores respondem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual superior, cercado pelos nossos mentores, eles disseram assim,
olha, Nazareno, você está sofrendo aí no mundo espiritual, não está? Não está ruim a sua situação, meu filho? Você não quer ir para um lugar melhor? Então a gente vai fazer o seguinte, você vai reencarnar e você vai passar por essa prova, por aquela, por esta purificação, e seu perispírito vai sair dali resplandecente. Você vai sair de lá muito melhor harmonizado. Aquela enfermidade que você vai experimentar, vai ajudar você a ter mais humildade, não é? A quebra financeira que eu passamos por uma quebra financeira muito grande, uma depressão terrível, e agradeço, porque foi o remédio amargo para diminuir um pouquinho o orgulho, e eu deixar de ser ateu. Fui ateu durante 12 anos. Então, olha que maravilha. Então, certamente, estava programado, porque também tem um compromisso nessa área, eu não vou falar para vocês não ficarem deprimidos, e a gente, então, reencarna, passa por essas provas, por essa expiação, para o nosso bem, tá? Então, até mesmo a enfermidade, a gente pode programar para fazer o nosso próprio bem. Então, não temos que ficar preocupados. Claro que a gente não vai ser relaxado, a gente não vai ser descuidado, mas existe uma programação, um chamado pré-determinismo. Não é uma fatalidade absoluta, tá? A gente tem um livre-arbítrio aqui também, mas a gente já tem uma programação feita antes de reencarnar. Esta é a regra geral. Há exceções para alguns espíritos menos evoluídos, né? E aí a gente continua nos slides, a gente lembra também da frase de Jesus, ele também falou sobre isso, ele disse que até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. E na vossa paciência possuir as vossas almas. Então tem que ter paciência também para enfrentar toda essa luta, né? Então, fatalidade mesmo, diz o Livro dos Espíritos, na questão 853, só tem o momento da morte. Chegado esse momento, né, fatal no sentido verdadeiro do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, tem gente que leva 6 tiros e não desencarna. Tem gente que tropeça, rompe um pequeno vaso no cérebro e retorna ao mundo maior. Então, a gente volta na hora certa, não se preocupem, tá? Claro que não vamos querer colher uma enfermidade não se cuidando, não usando todos os métodos de higiene, etc., de recolhimento, né? Eu não gosto de chamar de isolamento, chamo de recolhimento. Então, excetuando-se os casos de suicídio, só morreremos no período programado. Claro que todos os suicidas são amparados, pessoal, e terão novas chances na doutrina espírita, sim. Não existem penas eternas, né? Existe região de muito sofrimento no mundo espiritual, né? Como se fossem purgatórios e como se fossem infernos, mas nunca eternos, tá? Mas eles atrasam sua evolução, colhem sofrimentos completamente evitáveis, né? Se distanciam de seus familiares, que eles queriam encontrar muitas vezes, né? E serão obrigados a repetir as mesmas provas em que faliram e fugiram da vida por causa dessas provas. Então, a pessoa não suporta porque sua vida está terrível, seu casamento, sua vida financeira, suporta ter um transtorno bipolar grave, etc. E se ela, então, desiste da vida, ela vai ter que voltar a passar por tudo isso de novo. Imagine, você quer passar de novo? Então, não é melhor liquidar logo essa fatura e a gente, né, chegar no mundo espiritual como vitorioso, né, e encerrar esse ciclo de expiação, de provas difíceis? Então, lá na questão 737, bem rápido aqui é o resumo do resumo, tá, pessoal? Eu vou só falar rapidamente. A gente aprende que o objetivo desses flagelos, dessas calamidades destruidoras, é assim que está em espanhol, esses flagelos, então, é nos fazer progredir, evoluir mais depressa, não é? E eles são necessários, a gente vai avançar em alguns anos, o que teria levado muitos séculos, vai promover uma grande melhoria geral. Claro que Deus poderia, como Kardec perguntou, não tem outro jeito da gente evoluir, não, né? Não poderia empregar outros meios? Sim, Deus oferece todos os dias o homem que não os aproveita, né? Através do conhecimento do bem e do mal. Então, pelo conhecimento do bem e do mal, a gente consegue evoluir. A vida é apenas uma fração de segundo, é ensinamento, o corpo nada mais é do que uma roupa, haverá uma grande recompensa se suportarmos o sofrimento sem murmurar, é a 738b, né? Uma larga compensação. Tem uma condicional, qual é? Se a gente suportar sem rebelar-se contra Deus, sem se revoltar, sem deprimir-se, com fé, com confiança, com resignação. Os flagelos são provas, são exercícios de inteligência, de paciência, amor ao próximo, resignação, abnegação e desinteresse. A gente também vai saber que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque todos morreremos um dia, e a nossa negligência pode agravar
ou a inteligência prevenir uma parte deles, porque tem alguns que estão nos desígnios mesmo, tem uns que a gente não tem como fugir deles, tá? Então, a ansiedade é uma relação biológica útil, natural, né? É um hormônio, sobretudo a adrenalina, entre outros, né, que liga como se fosse um turbo, a gente fica muito acelerado, e para nos fortalecer para ação, ou seja, ela prepara o corpo para quê? Para lutar ou para fugir, que a gente fazia no passado, com as tribos inimigas, com os animais ferozes, nas situações difíceis. É importante a gente ficar ansioso, por quê? Porque os olhos se dilatam, né? A musculatura se retesa, o corpo fica todo pronto, canaliza todo o sangue para os músculos, para a gente poder fugir e lutar. Então, é uma excelente arma. O problema é que a gente não tem mais esses motivos. E nem a gente luta, nem a gente foge. A gente fica parado em casa pensando bobagem. Aí a gente adoece, né? Porque além dessa ansiedade natural, que todo mundo tem que ter, é bom, existe a ansiedade tóxica, essa que é a problemática, tá? Quando ela tem um nível muito alto, aí ela começa a gerar problemas, tá? Como, por exemplo, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, o excesso e a constância do estresse vai diminuir a nossa imunidade ali. Então, não é bom se manter ansioso, estressado nesse período de pandemia. Essa ação que a gente fazia no passado, agora a nossa ação aqui é temer, preocupar-se, sofrer, irritar-se, a pessoa fica irritada, fica com insônia, adoecer, então nada disso não é bom, tá? O pânico, por outro lado, ele é um pouquinho diferente, umas crises mais pronunciadas em pouco tempo, mas, curiosamente, só atinge pessoas de 18 aos 35 anos. Fora dessa faixa é muito raro acontecer. Então, se você tem, porque você é jovem, eu lhe invejo, eu gostaria de estar jovem como você, já estou com 51, né? Então, vai passar, tudo passa, como ensinava Chico Xavier. Então, tem os sintomas, tem as crises, informação muito importante. Até hoje, ninguém nunca morreu de ataque de pânico. Por mais que você sinta tudo como fosse morrer, a gente não deve desprezar o sentimento da pessoa, tem que atender, tem que orientar, tem que levar para o médico, se ela deseja, mas ela precisa aprender que ela não vai desencarnar por aquilo. Ela vai precisar tratar, né, sobretudo com medicação e outros tratamentos para ajudar. Então, alguns sintomas da transtorno de ansiedade generalizada: pensamento acelerado, fadiga, o cansaço, insônia, tensão muscular, não é? Diminuição da libido, desejo sexual. Veja se você se enquadra em algum desses aí. Lapso de memória, começa a esquecer das coisas, descontentamento, né? Começa a ficar tristinho, irritação, desmotivação, cansaço mental, queda de cabelos, né? Basta olhar para os meus aqui, vocês já percebem que eu também sou ansioso crônico. Gastrite, esofagite, azia, má digestão, depressão secundária, provocada pelo pânico, a pessoa não pode sair de casa, ela começa a ficar deprimida. Olha que coisa interessante e difícil, né? Além do pânico, vai gerar uma depressão, porque ela não consegue fazer mais nada na vida, muitas vezes. Então, cuidado também, porque o excesso de ansiedade pode prejudicar a sintonia com os espíritos superiores. No passado eu me preocupava muito com as palestras, como eu estou preocupado agora por causa do tempo. Tem muita coisa para falar em pouco tempo, eu ficava muito aperreado, fazia os slides, ficava bem ansioso, bem estressado, muito perfeccionismo, que é fruto do orgulho, e o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, eu não tenho mais unidade ostensiva, ele disse: Nazareno, você está prejudicando a nossa inspiração, porque você fica tão ansioso, tão estressado, que a gente não consegue lhe inspirar na hora da palestra. A gente só consegue lhe inspirar antes. Durante a gente não consegue, às vezes é necessário durante. Então, fique atento, que a gente diminui a sintonia com o mundo espiritual. Tá joia? Só acho que chegou aqui uma vez. Não, chegou não. Bom, então, algumas causas do transtorno de ansiedade generalizada. A obsessão, que é a influência espiritual negativa, persistente de um espírito sobre um indivíduo. O orgulho, né? Como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, fala muito sobre orgulho, vocês pesquisem lá depois. Ele dificulta o tratamento psiquiátrico, a pessoa não quer buscar ajuda, eu não preciso disso, eu sou espírita, e aí não quer fazer o tratamento médico. Gera o perfeccionismo, excesso de cobranças, gera vaidade, a gente quer agradar a todo mundo, e ninguém consegue, nem o Cristo conseguiu. A gente não sabe dizer não, a gente não tem limites. E até o Cristo, que era Jesus, que era o espírito mais evoluído aqui da Terra, ele se impôs metas e limites. Quando a mulher sírio-fenícia pede que ele cure a sua filha que está enferma, ele vai dizer: mulher, porque ela não era judia, ela não era do povo hebreu, ele vai dizer: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. E aí ela vai dizer: mas Senhor, e aí ele fala: e não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos.
E aí ela vai dizer, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E como ele era não somente justiça, mas também misericórdia e amor, ele atende e cura a sua filhinha. E ele diz, grande a tua fé, seja feito conforme tu crês. Não é? Então, a gente lembrar também de ter limites, de saber dizer não, como ele também nos falou, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. Então, a gente acaba acumulando muitas coisas e gera muita ansiedade, tá? Vamos voltar aqui, então, para os slides. Então, não saber dizer não também pode ajudar a aumentar a ansiedade. A preguiça, a gente tem a procrastinação, deixa tudo para amanhã, não faz as coisas. A gente acaba adiando a busca das soluções da ansiedade, demora na busca de tratamentos. A falta de atividade física também vai agravar o quadro, porque diminui o tônus muscular, provoca mais fadiga, não é? Então, se você tem preguiça, faça atividade física, você vai ter mais disposição, mais energia. É claro que não deve exagerar na atividade física, senão você adoece, inclusive, também, tá? O materialismo também provoca ansiedade, porque gera o apego, que é a primeira causa do sofrimento no budismo. Gera inveja também, a gente sofre, fica ansioso para conquistar aquelas coisas que a gente cobiça. É o desconhecimento das leis que regem o universo, também ensinam isso nossos irmãos budistas. A nossa falta de consciência da condição de espírito imortal. Pode levar ao uso de drogas, como a maconha ou o cigarro, porque o tabaco e a maconha, eles provocam um pouco de calma. E aquilo, muitas vezes, a pessoa mantém o vício por causa da ansiedade. Então, não adianta tratar a dependência química sem tratar a comorbidade. A comorbidade é o quê? É um transtorno de ansiedade generalizada, que está levando para o cigarro ou para a maconha. É uma depressão ou um transtorno bipolar que está levando para o álcool, está levando para o crack, para a cocaína. Então, tem que saber o que tem por trás. Tem que tratar a dependência química, mas também a enfermidade, que normalmente é psiquiátrica, que tem por trás. Tá joia? Psiquiátrica ou psicológica, né, que a gente pode falar, psíquica, né? Então, também a sensibilidade mediúnica, no livro A Gênese, fala que, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, ou seja, a sensibilidade mediúnica, a mediunidade vai ficar mais comum nesse período de transição planetária, que a gente se encontra na direção de mundo de regeneração, que é o próximo passo. Então, é mais comum. Será que não é isso, não é verdade? Não é por isso que tem tanta gente com depressão hoje? Tanta gente com ansiedade generalizada, tanta gente com pânico, tanta gente com dependência química, suicídio. Está lá no livro A Gênese, Kardec estuda esse assunto, essa profecia de Joel, que está no Antigo Testamento. Excesso de notícias ruins na mídia, excesso de estimulantes, como refrigerante, café, energético. O transtorno afetivo bipolar também pode provocar ansiedade na fase da aceleração, chamada mania. A síndrome da eclosão da mediunidade também pode provocar sintomas de ansiedade, a pessoa fica com medo, não conhece. Traumas dessa vida e vidas passadas também pode gerar ataques ou síndrome de pânico também, tá joia? E algumas consequências, leva a pessoa para a drogadição, para o álcool, e aí porque é o seguinte, o marido reclama da esposa porque ela toma o calmante, mas ele toma o álcool, toma a cervejinha, o calmante dele é a cervejinha, então ele também está buscando uma droga, o álcool também é droga, e é muito pior do que um calmante, né? Porque pode provocar uma série de problemas, além da saúde e também de engorda, o álcool também engorda, não é? Gera gula, comilança, ser muito ansioso, você acaba descontando na comida, aumenta os conflitos familiares e de trabalho, diminui a atenção com os filhos, depressão secundária, já falamos no caso do pânico, e a gente deve buscar o alívio dos efeitos enquanto buscamos a cura das causas, pessoal. Não é? A gente vai, claro, combater as causas que estão no espírito imortal, mas nós temos que, enquanto isso, aliviar os efeitos. Então, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Devemos que continuar com ambos, tratar do corpo e também do espírito, né? Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação. Aceitar que tem uma enfermidade. E 50% vem com o tempo, devagarinho, né? E será que a gente deve usar remédio psiquiátrico? O que vocês acham? Bom, no livro Chico Xavier em Goiânia, né? Essa é a capa aqui do livro, da editora GEM, o espírito humano é consultado sobre esse assunto.
ele então vai falar para os que o consultam, dizendo, os benfeitores espirituais, aliás, perguntam a ele, os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria aos doentes mentais que ela recorre? Resposta. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, ou seja, tratamento com remédios psiquiátricos, tarja preta, tarja vermelha, tanto quanto a psicologia, que é a terapia, né, e a análise, que é a terapia na área de Freud e seus seguidores, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirmam que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos, seja nos calmantes, tarja preta, ou neurolépticos, né, os antipsicóticos, etc., que a gente utiliza para essas enfermidades também, para o alívio ou cura das enfermidades, então, ou cura, pode até provocar cura, das enfermidades da mente, é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. Embora reconheça, aí ele continua, não vou poder me estender aqui, mas confiram lá, Chico Xavier em Goiânia, a mensagem de Emmanuel sobre esse assunto. Então, como é que a gente vai tratar os sintomas? A gente precisa, porque os medicamentos, pessoal, são úteis também, e às vezes indispensáveis. Então, você vai usar só naquele período específico, depois você vai deixar, não precisa ficar utilizando sempre, né? Nem deve, aliás. Né? Usa só naquele período da crise, agora na pandemia, se você estiver muito ansioso, pedir para o seu médico, tem que ser com receita médica, tá, pessoal? Com orientação médica. É muito importante regular o sono, você dormir bem. Uma noite mal dormida pode diminuir até 40% a imunidade, dizem alguns médicos, eu não sei se é verdade. Preservar os relacionamentos familiares, evitar brigas, separações, não é muito casamento com dificuldade, por causa da depressão, por causa da ansiedade, do pânico. Evitar o estresse excessivo, as reações impensadas, você é muito elétrico, muito ansioso, você não age da melhor maneira, e facilitar a sintonia com os bons espíritos, ser mais tranquilo, equilibrado, você vai ter uma sintonia melhor. E tem outros tratamentos, como, por exemplo, o estudo da doutrina espírita, esse é muito importante. Lembram que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele diz que o Espiritismo, bem compreendido, é a melhor prevenção contra o suicídio e os transtornos mentais, que na época eram chamados de loucuras, né? Então, não se usava a palavra transtornos mentais, não existia, e se chamava loucura. Então, os transtornos mentais graves eram chamados de loucura. Então, o Espiritismo, conhecer, estudar, refletir, meditar, aprofundar, frequentar o estudo aí na casa de vocês. E Eurípides Barçanufo, então, esse grande missionário de Jesus, focava muito no estudo, né, da doutrina, na intelectualidade também e na caridade. Então, ele até dizia, porque ele montou aquela farmácia homeopática, ele na hora de desencarnar, ele falou, se for necessário, fechem a farmácia, mas não fechem a escola. Tão importante que é o estudo, o nosso preparo. O culto do Evangelho no lar, então vocês fazerem lá uma vez por semana, pelo menos 20 minutinhos é suficiente, faça com a sua família, vai ajudar muito na ansiedade. Pensamentos geram enfermidade ou geram saúde, então lembre disso. A disciplina dos pensamentos, o auto-amor, quem se ama tem menos medo, né? Não quer agradar a todos, está mais tranquilo, mais relaxado, não fica preocupado com o que os outros estão pensando. Importância da medicação para o alívio, psicoterapia também pode ajudar bastante, tratamento de desobsessão, então como pode ser uma influência espiritual, busque o tratamento espiritual na casa espírita, uma desobsessão, tá? É gratuito, você não precisa se tornar espírita, você pode continuar com a sua religião, não há nenhum problema, o espiritismo não é mais uma religião, ele só é religião no sentido mais amplo da palavra, daquilo que liga o homem a Deus, mas ele veio para fortalecer as religiões e não para combatê-las. A reforma íntima, que é a metanoia, Jesus fala arrependei-vos, não é? Porque o reino de Deus está próximo, ele fala arrependei-vos, em grego é metanoia. Metanoia é mudança de mente, é reforma íntima, e a gente não estava entendendo, o que ele está falando, arrepender? Não, arrepender no sentido de, façam a reforma íntima, porque o reino de Deus está próximo. O mundo de regeneração está aqui ao lado já, à nossa porta. Essa nossa encarnação agora, pessoal, é a mais importante, porque nós estamos exatamente no momento da última hora, nós somos literalmente os trabalhadores da última hora, porque o mundo de regeneração, Emmanuel acredita, Emmanuel defende, que por volta, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, por volta de 2057, a Terra já estará na condição de mundo de regeneração. Então, essa nossa reencarnação agora é a mais importante como espíritos. Não tem mais tempo a perder.
Então, no estudo da doutrina espírita, o desapego é uma coisa muito importante. Jesus não somente ensinou, mas ele viveu o desapego ao máximo. A gente tem uma palestra sobre dificuldades financeiras em tempos de pandemia, ou em tempos difíceis, você procura lá, tem vários itens falando do desapego de Jesus, desde o berço que ele não teve, não é? Até a vida, né? Até a mãe que ele entrega a João, e etc. Tudo, ele não tinha roupa, ele não tinha carro, ele não tinha nem uma bicicleta, nem um cavalo, nada. Jesus não tinha casa, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, né? Então, a gente tem essa consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte também. Deixa eu só mudar aqui o microfone, que parece que meu fone de ouvido descarregou. Só um minutinho, pessoal. Então, vamos trocar por esse aqui agora. Sempre é bom ter um microfone de reserva, não é? Sempre é bom, para a gente não ficar com problemas aí. Parece que a bateria dele não está aguentando. Do outro tinha carregado, estava cheio. Paciência. Então, para fazer a reforma íntima, o desapego, a atenção plena, viver o momento presente. Então, eu lembro quando meu psicólogo lá em Fortaleza estava fazendo psicoterapia comigo, ele disse assim: Nena, você se preocupa muito, você pensa muito. Quando chegar na segunda-feira, você pensa no problema, você vai receber a inspiração para resolver. Não fique sofrendo o fim de semana inteiro, não perca o fim de semana por causa disso. E era verdade. E ele disse: olha, quando você for tomar um banho, curta aquele momento, né? Aquele momento presente, você sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, cante. Pessoal, eu acho tão bom tomar um banho. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho. Então, a gente está presente, como as crianças. Por que as crianças são tão felizes? Porque elas vivem intensamente o momento presente. Quando a criança está brincando, ela não lembra de comida, ela não lembra da roupa, se vai ter dinheiro, se vai ter dever de casa para fazer depois, se tem que ir para a escola no outro dia, se vai ter lanche. Não, ela só brinca, ela não faz outra coisa. E Jesus diz que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Então, atenção plena, que aliás é um tipo de meditação zen budista, a mais extraordinária de todas. Aliás, você está aprendendo a estar presente, a estar inteiro em cada instante, ok? Então, uma atenção plena é muito importante. Passar mais um slide aqui agora. Meditação, pedir para o nosso querido Cláudio colocar aqui os slides. Opa, foi. Meditação, então existem aplicativos, vídeos para ensinar esse assunto também, não é complicado, tá? Se fizer depois de uma aula de yoga, eu acho muito mais fácil, tá? Assistam a aula de yoga, no finalzinho eles fazem normalmente a meditação, você já engata a meditação, fica muito mais fácil do que fazer se você não tem o hábito, a prática, mas é muito simples, só com o controle da respiração, isso aí já ajuda bastante. Joana de Ângeles tem um roteirozinho de como meditar. Tá joia? Eu vou até publicar no meu canal no YouTube, o meu canal chama Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, e aí você encontra lá, eu vou publicar esses dias uma aula de um amigo sobre meditação baseada em Joana de Ângeles por Divaldo Franco. 90% dos nossos receios e medos não acontecem, então não precisa ficar sofrendo. 90% daquelas coisas que você se preocupa nunca aconteceram. Não é? Curtir com música, com dança, né? Jesus seria contra a música, a dança e a alegria? Eu acredito que não, meus amigos. Aliás, evangelho significa boa nova, boa notícia, tem tudo a ver com alegria, não é? O problema são os excessos. Então, fazer atividade física, ginástica, um treino funcional, dentro de casa, faça umas flexões, abdominais, correr, andar ao redor da mesa, faça alguma coisa, né? Se puder pegar um pouquinho de sol também, é muito bom, tá? Dizem aí o pessoal da vitamina D também. Brincadeira com os filhos, fazer yoga, tai chi chuan, pilates, tudo isso ajuda muito e é uma atividade física muito saudável e boa para a mente, né? A acupuntura também há benefícios, também a própria medicina já confirma. As frases de Epíteto, um grande filósofo, né, pensador, dizia que os problemas é preocupação. Olha o que ele fala sobre esse assunto. Olha, se tem solução, não precisa se preocupar, né? Se o seu problema não tem solução, não adianta se preocupar. Então, se tem ou não tem solução, não precisa ou nem adianta se preocupar. Então, não adianta se preocupar nunca, né? Com solução ou sem solução. Faça, apenas haja, né? Apenas haja, faça o que é o correto.
A corrupção da mente é muito mais grave que qualquer peste que está ao nosso redor. Também ele já defendia isso desde aquela época. E o Dr. Lai Ribeiro, que eu escutei citar essas frases do Epíteto, ele fala que a gente energiza tudo aquilo que foca a nossa atenção. E a pandemia pode até pegar o seu corpo, mas só pega a sua mente, se você deixar. Olha que interessante. Há uma programação reencarnatória, já falamos, fazer sua parte, confiar na providência divina. E para o Nazareno, por que Deus não nos dá tudo o que pedimos? Jesus falou que tudo aquilo que pedimos na prece, em nome dele, com fervor, com sinceridade, nos seria dado. É verdade. Mas se a gente fosse atender uma criancinha de 5 anos de idade. Meu filho, 3 desejos, o que é que você quer? Ah, mamãe, nunca mais eu quero ir para a escola, nem quero ir para o dentista, nem para o médico, nem tomar injeção. Você vai fazer isso? Não, você vai levar para o seu filho. Ah, mamãe, nunca mais eu quero comer comida, eu só quero comer bolo, chiclete, bombom, chocolate. Você vai deixar? Não, você vai obrigá-lo a... Você não vai atender o desejo dele, vai obrigá-lo a comer um pouco de comida, pelo menos, né? E, por fim, ah, mamãe, nunca mais eu quero tomar banho, nunca mais eu quero ir para a evangelização infantil. Você vai levar para tomar banho, vai levar para a evangelização infantil, porque a gente tem pedidos insensatos, mas o que é bom para o nosso espírito, Deus nos dá. Ele não nos dá o que é perigoso para a gente falir aqui na Terra, que não vai ser bom para a gente. E, às vezes, a quebra financeira, às vezes o desemprego agora vai ser um remédio amargo, mas necessário e muito útil para o nosso espírito imortal, que é a nossa realidade. A gente até em propriedade dizer nosso espírito, né? A gente tem, na verdade, o nosso corpo. Eu sou o espírito, o corpo é o meu instrumento, não é? Então, a gente lembrar disso, né? E lembrar, então, como Jesus nos fala, qual é o pai que o filho lhe pede no pão, lhe dará uma pedra? Ou o filho lhe pede no peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos também. Então, não se preocupe, não é? E olha que conselho bonito, que providência divina maravilhosa, mostrando a providência divina que existe em toda parte. Não é o nosso foco hoje aqui, na palestra sobre dificuldade financeira a gente fala. Olha lá, Kardec está conversando com o Espírito Verdade através de uma médium, a senhorita Baudin, né? E está publicado no livro Obras Póstumas. Isso aí foi publicado depois da morte dele, tá? Alguns escritos e comunicações mediúnicas. Olha lá. Ele pergunta para o Espírito Verdade: disseste que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de uma certa ordem de coisas, mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Ou seja, eu sei que você vai me ajudar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Vocês também vão poder me ajudar? Você, Espírito Verdade? Resposta: nesse mundo, a vida material deve ser levada em muita conta, ou seja, é importante. Não te ajudar seria não te amar. Não te ajudar a viver seria não te amar. Olha que coisa linda. E do mesmo modo que o Espírito Verdade com Allan Kardec, assim são os nossos mentores, nossos anjos de guarda, esses espíritos amigos, espíritos familiares, que vão nos ajudar sempre, porque eles nos amam de verdade, com muito amor, né? Nazareno, será que existe alguma vacina espiritual para a gente ir aí para o nosso encerramento, que o tempo está acabando, por isso que eu corri um pouquinho, pessoal, me perdoe. Existe sim, poderíamos chamar de reprogramação mental. Isso aqui é coisa do Espírito Samuel Lucas. Vamos lá, o que é que ele traz para a gente? Olha, em vez de você falar que tem problemas, tem crise, não diga mais, diga que você tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de reclamar do marido, da sogra, da nora, do filho, não, você fala assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, né? Meu marido, né, então, minha esposa. E aí você fala: eu devo ser um espírito nobre, para Deus ter me confiado a missão assim. Né? Então a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história, porque a gente não se liga às pessoas sem razão justa, diz o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, vocês vejam pela psicografia de Chico Xavier, né? Então, vamos preservar os nossos casamentos. Em prova, não reclama da prova, porque provas são uma oportunidade de novas conquistas e mais felicidade para nós. Por exemplo, o concurseiro, o que é que o concurseiro gosta? Ele gosta de passar em concurso, mas para ele passar no concurso, tem que ter prova. Se não tiver prova, como é que ele vai passar? Vai ganhar mais, vai ganhar aquele cargo bacana, vai para aquela cidade que ele gostaria de morar. Então, o espírita também adora quando tem novas provas.
não é? Porque ele sabe que ele vai, vou tirar 10 aqui, eu já posso ir para aquela colônia maravilhosa, eu já estou bem, já estou naquela colônia joia. Aí vocês do Rio de Janeiro estão já garantindo o nosso lar. Mas eu quero ir para aquela outra, mais bacana. Aí você, olha aqui, eu passei nessa prova também. Manda uma prova aí que eu quero ir para aquela colônia, para aquele mundo superior, muito mais avançado. Ó, então não reclame. Expiação são uma oportunidade de purificação, de liquidação dos débitos. Doenças são drenos energéticos, ensina o espírito André Luiz por Chico Xavier, né? Então, purificando o nosso corpo espiritual, que é o que realmente importa. Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo vencer o mundo, ou seja, aqui é o lugar para ter aflição mesmo, aqui é um purgatório, não é só escola, não é somente lar, não é somente reformatório, não é somente templo, a terra é também uma espécie de purgatório, né? De presídio, olha lá. Então, aqui é para purgar mesmo. Então, se é para purgar, vamos liquidar logo essas contas, né? Vamos nos livrar logo disso. E ele pede para a gente tomar a nossa cruz. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou levar para você. Não, ele disse, ele promete o alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A reencarnação, diz o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que ela funciona como carvão, como uma esponja, um filtro que vai absorvendo as imperfeições que estão no nosso corpo espiritual, e a gente vai sair daqui muito melhor, vai sair daqui resplandecente. A vida é um resgate para uma situação melhor. Depressão, você não diga mais isso, diga que está em reflexão, ou que está romântico, tudo isso vai passar, e tudo isso muito mais otimista, não é? Doença pertinaz, diz o livro Conduta Espírita, que é a purificação mais profunda, então aquela doença que não tem cura, você vai sair dali purificado, realmente. Obsessor, não diga mais que você tem inimigos desencarnados, não é? Espíritos maus, não, diga que você tem personal trainer espiritual, que é muito mais chique, não é? Porque quem foi que trouxe vocês para cá, espírito? Não foi um personal trainer espiritual, eu fui assim uma turma, não é? Então, eles, sem saber, estão nos ajudando também, que nos prejudicando, a gente busca respostas, ajuda, e acaba sendo auxiliado e auxiliando a eles também. Então, a morte é a libertação do presídio e retorno para a nossa verdadeira casa. Então, a gente não deve temer a morte, apenas não deve antecipá-la pelo suicídio. O umbral, não tem medo do umbral. O umbral é o spa do espírito, onde vai queimar os quilinhos extras do orgulho, do egoísmo, do materialismo, não é, do ciúme, dessas bobagens que a gente tem aqui, e a gente vai sair de lá muito melhor. Porque de tudo dai graças, porque esta é a vontade do nosso Pai para conosco, não é? E diz o Espírito Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo que as provas rudes, aquelas provas intensas, duras, ouvi-me bem, são quase sempre indício, sinal de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus, que tem um bem sofrer e tem um mal sofrer, não é? Então, a gente lembrar disso também. Tá joia? Tem essa palestra, Porque Adoecemos, Saúde e Espiritualidade, se vocês verificarem também, as sessões 95, 96 e 97 do livro Consolador também vão ser muito esclarecedoras, do Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, e a gente lembrar que a principal causa das nossas imperfeições morais, que gera ansiedade, que gera esses problemas todos, é o instinto de conservação. Ele vai estar como base, não é, de quase todos os nossos defeitos. Vícios é no sentido de contrário de virtude. E aí esse instinto de conservação tem que estar bem equilibrado. E o principal deles, não é, no nosso entender, que pode prejudicar a gente, é o medo. O medo é o principal instinto de conservação que pode nos prejudicar muito, gerando muitas enfermidades, como, por exemplo, o medo da rejeição dos pais, e a gente leva à avareza, porque os pais acham que o bom é que os filhos sejam ricos, vai gerar cobiça, gera inveja, medo de ser ultrapassado, ciúmes, medo de ser largado para trás, e a crueldade, a gente é cruel porque está morrendo de medo para que ninguém nos desafie, gera covardia, omissão, a vaidade, a timidez, a fraude mediúnica, sobretudo, e o medo gera ansiedade e o pânico também, né? O medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece. E qual a melhor virtude contra o medo? É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazaré não entendi. Agora, como é que eu faço para fortalecer a fé? Para a gente, então, poder concluir, como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, vamos estudar as obras de Allan Kardec,
que é a revelação do mundo espiritual mais verdadeira, mais bela que existe em todo o planeta, não é? Nos interpretando direitinho todos os ensinamentos de Jesus, nos lembrando tudo que ele houvera dito e nos ensinando muito mais. Também o autoconhecimento, também a experiência vão nos ajudar muito. Então, estudar, praticar o estudo da doutrina espírita, frequentar a casa espírita, fortalecendo o conhecimento, o autoconhecimento, e buscando também na experiência do dia a dia, a gente vai envelhecendo e fortalecendo cada vez mais. Olha, quanta coisa do desapego de Jesus, né? E aqui a gente... tem um seminário sobre meditação, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, também o Alberto Almeida e outros palestrantes falam. Há muitas orientações bíblicas sobre ansiedade também, procurem lá na Bíblia, e a gente agradece. Lembrando, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. Né? E Jesus também fala, em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. A gente agradece. Tem um poema, mas a gente já está com o temazinho já apertado, só se a nossa querida Sônia Rocha nos autorizar. Aí a gente lê o poema, tá bom? Vontade. Fique à vontade. Pode ser como prece o poema, para não atrasar aí a programação, pode ser? Pode ser. Ele é muito bonito mesmo. Então, pessoal, quando você estiver ansioso, preocupado, estressado, deprimido, perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, um poeta sergipano, do livro Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé, como eu acreditava no passado. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olha aí os profissionais de saúde salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, procurando, como Eurípides, como Kardec, compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então tá aí o poema Onde está Deus, José Soares Cardoso. Vocês encontram isso na internet também. Meus slides estão todos na internet também, no meu site. Esse blogzinho é nazarenofeitosa.com.br. Inclusive os de hoje, vocês já podem encontrar lá todos os meus slides de palestras, tá joia? Aí está o canal no YouTube. E muito obrigado Sônia, obrigado à Casa Espírita Eurípides Bassanufo e todos os seus trabalhadores. E o Cláudio também.